Olá, eu estou expondo um pouco o pensamento do sociólogo alemão, não, do pensador alemão, né, que escreveu o livro Sociologia dos Partidos Políticos, Robert Michels. Essa é a segunda parte do vídeo. Se você está vendo alguma mídia e quiser depois procure, né, tiver interesse, procure a parte 1. Nessa parte eu vou falar justamente o processo de oligarquização das organizações, de um partido político, por exemplo. O Michels mostra que o que vale para todas as organizações em uma sociedade também vale para um partido político. Ou seja, a diferenciação entre aqueles que ocupam cargos específicos para gerar mais eficiência à organização, no caso o partido político, e os que não ocupam. E isso acaba gerando aquilo que o Michels considera uma lei. Né? Assim, é bom sempre lembrar que esses autores eles estão muito imbuídos de um ideal científico. E isso está muito presente em todos os escritos do Michels, né? Quando ele diz que é preciso ter uma certa neutralidade, se descontaminar um pouco das paixões, das opiniões, para se analisar as coisas como de fato são, e não fazer uma defesa a priori do que deveria ser. E nesse o que são, o que deveria ser, o que ele percebe é que num partido político se cria aquilo que ele chama de lei de ferro das oligarquias. O que é isso? Você tem uma separação entre os que vão exercer cargos mais técnicos e a grande massa partidária. Mas acontece que isso que vai acontecer no partido e outras organizações é que essas pessoas elas acabam ali personificando um desejo, né, nas próprias ações de manutenção daquela estrutura, em que uns falam em nome, alguns poucos falam em nome de muitos. E se criam regras, vão se criando regras para a manutenção dessa estrutura que é mais elitizada. Isso acaba gerando uma lei de ferro. Por que lei de ferro, né? É uma coisa difícil de se romper num partido político. A gente poderia fazer várias analogias fazer várias referências ao presente, né? Dos partidos políticos no Brasil e no mundo, e daria uma boa relação, né? Minha pretensão, pelo menos nesse vídeo, não é fazer muito. Em outro momento a gente pode ver como isso pode ser aplicado à análise da realidade atual. Mas eu só estou colocando esse ponto porque um exemplo ou outro dá para a gente pensar, né? Agora mesmo, por esses dias, né? Não sei se acompanharam, né? O próprio Partido dos Trabalhadores, que tinha uma pretensão de ser um partido representante dos trabalhadores, etc. e tal, né? E, portanto, mais igualitário nos próprios interiores, né? E lá atrás foi criado no estatuto a ideia de que chegaria um momento em que você teria uma regra de limitação de reeleição, né? Para renovar os quadros. Então, 2 ou 3 reeleições e depois você teria que abrir mão, mas isso já mudou estatutariamente. Ou seja, a ideia é que vão prevalecer os mesmos, etc., né? Se candidatando sem renovação de quadros, e aliás a gente pegar um quadro partidário que os representantes tenham maior idade média, né, em comparação a todos os partidos, e vem exatamente do Partido dos Trabalhadores. Eu lembro, é só um exemplo, tá? Não vamos discutir essa questão aqui, não estou nem dizendo que está certo ou errado, mas é que se olha o critério da eficiência. Se olha o critério, bom, nós vamos correr o risco de perder cadeiras,
que vai representar mais fundo eleitoral, que vai representar mais força partidária, etc. Então isso vai criando uma própria lei ali, né, de eficiência, que vai colocando, tentando colocar, reproduzindo, né, de alguma maneira, que sempre os mesmos estejam ali em cargos de destaque. Se fala, né, quem vai ser o substituto, né, do líder, do Lula, etc. Não se sabe, não se tem. Mas isso seria, pela análise do Michel, algo bem incompreensível que aconteceu na história dos partidos políticos, aconteceu no Partido Social Democrata Alemão. Ou seja, o partido ele pode ser muito igualitário na sua ideologia, pregar a igualdade, como é o caso do partido que o Mitchell milita, social-democrata alemão. Mas no seu interior, a democracia é muito incipiente. E isso é que ele chama de lei de fé. E por incrível que pareça, mas é isso que ele vai dizer, os líderes, quanto mais de baixo, camada social mais baixa, passam a ocupar o cargo mais alto no partido, menos eles desejam que a estrutura partidária se altere, que se democratize. Por quê? Por uma questão de necessidade material imediata. Representa uma ascensão social. O cara sai de uma linha de frente da produção e trabalhar tantas horas determinadas lá no chão de fábrica. Na época é bom lembrar que na época deles, né, a classe operária era muito grande, não era tão fragmentada como é hoje. Hoje as fábricas são mais diminutas, avanço de tecnologia, fragmentação das carreiras e tudo isso. Esse é um outro assunto sociológico. Mas ele sai, então, do chão da fábrica para ocupar um cargo no escritório, com ar-condicionado, ganhando, né, etc. Mais. Então, essas pessoas não têm interesse que haja uma democratização. E por incrível que pareça, ele vai dizer, os líderes, por acaso, de origem burguesa, no interior do partido, são os que mais pensam nisso. Por quê? Porque ao entrar nessa organização e militar por uma camada social que nem é originária dele mesmo, houve ali um sentido de sacrifício, de abnegação, né? E então ele não está usando aquilo como interesse próprio ainda, que aí vai uma grande discussão, né? Que não teríamos tempo de fazer aqui, entre ações lógicas e não lógicas do Pareto, né? Ainda que talvez inconscientemente, não logicamente, ele, mesmo de origem burguesa, tem a perspectiva ali de ter alguma vantagem em relação a militar um partido que não é, que fala em nome dos trabalhadores, em outra classe, etc. Mas isso seria uma discussão, outra discussão, a gente abriria um outro leque, podemos fazer em algum momento, mas aqui o que importa é essa ideia de que o discurso é igualitário, mas na prática não se viabiliza. Como diz o próprio Mitchell, né? Diz assim, até o amigo mais dedicado da liberdade é um tirano em potencial. Tem uma outra frase impactante, né, do Mitchell, ele diz, os revolucionários de ontem são os reacionários de amanhã. Aqui é assim, é uma concepção de poder. Também, se a gente fosse analisar aqui poder filosoficamente, à luz da filosofia política, etc., também abriríamos um outro leque de discussão, porque tem várias concepções. Mas aqui a ideia de poder é uma coisa assim próxima, né? Talvez uma leitura... que tem várias leituras do Maquiavel, mas enfim, e de outros autores, que é
o poder como se fosse uma espécie de propriedade. Que o interesse da política, por exemplo, né, as teses de Maquiavel, sim, é luta pelo poder, conquista e manutenção. Ou seja, como uma propriedade, aquilo que você se agarra fortemente para continuar exercendo. Então, é isso que o Nietzsche acaba seguindo por essa seara. Uma vez ocupando-se cargos de poder, de mando, etc., essas pessoas não querem abrir. O poder ele se concentra, se centra, não se conhece muito. Segundo essa perspectiva, alguém que tenha poder fala, não, agora eu quero abrir um pouco, abre-se mão de poder por outras pressões institucionais, outros movimentos. Mas não de quem detém o poder vai dizer, olha, eu vou abrir mão do poder e, e vamos democratizar, que eu acho que... Não. E tem um agravante nesses partidos de orientação, principalmente em partidos de massas, que é como a política vai se personificando em certas figuras, na liderança, aquilo que fala em nome das massas, né? Ou seja, olha-se para a liderança partidária e fala, é só esse que pode resolver as questões. Né? A política ela vai trazendo esse processo de personificação. E então, quem é mais próximo desse líder partidário, político, carismático muitas vezes, na maioria dos casos, com raras exceções, quem se aproxima é ele que dá as cartas, indica, etc. Esse processo de personificação é uma coisa séria, né? Da política. Por mais todas as ideias acabam se traduzindo em um embate, veja no Brasil, entre A contra B, né? Entre político tal e esse fala em nome de todos os valores, contra esse, né? Nós temos dois nomes que dizem que polarizam as emoções, as reivindicações das pessoas, etc. Então, isso aconteceria, o chefe acaba tendo esse processo de ascensão muito forte, aquele que é identificado, é só ele que é capaz de mobilizar, organizar, e os que estão próximos acabam tendo vantagem, né? A gente vê isso, eu falei, mencionei um partido aqui, né? Partido Trabalhador. Quem vai ser o sucessor na presidência do partido? Bom, quem o líder máximo apontar ali o dedo, vai falar vai ser esse, tal, etc. Será, acompanhem, né? Acompanhem as notícias diário política, etc., diariamente, vocês vão perceber. Então é um processo inexorável. É isso que ele chama lei de ferro. Por uma série, primeiro, pelo princípio da eficiência. Segundo, porque quem atinge o poder, mesmo que tenha deficiência, não quer abrir mão depois desse poder. Terceiro, a personificação em certas lideranças, que passam a ter um papel preponderante no interior da organização. Isso acaba criando-se uma lei de ferro das organizações, do partido político. É interessante que alguns autores até vão além disso, né? E usam, por exemplo, o Panambianco, modelos de partido político, ele usa muito o Michels para fazer as suas análises, e eu comento isso no próximo vídeo, aqui para preencher em 15 minutos. Então você que assistiu viu a segunda parte do comentário sobre Sociologia dos Partidos Políticos de Robert Michels. E para finalizar, farei um breve vídeo sobre uma terceira parte. Ok? Obrigado.